Olá, amigos, bem-vindos à Hora do Bruxo. Hoje, com uma convidada muito especial que daqui a pouco vai chegar. Aliás, duas convidadas. A principal é Hecate, que vai fazer parte aqui desse nosso programa hoje. E a nossa segunda convidada, a Patrícia Elysium. Daqui a pouquinho ela chega até aqui. A Patrícia eu conheço devo conhecer há uns 30 anos. A Patrícia fez parte de um mesmo coven que eu fiz parte, chamado Coven Fênix. Então a Patrícia começou o tempo que a gente se conhece faz mais ou menos uns 30 anos que a gente começou no Coven Fênix. Mas a Patrícia já está aqui e a gente está com ela. Então, Patrícia Elysium. Olá, Pati! Que bom tudo te bom, meu ver. amor? Tudo Tudo bom? jóia? Tudo, e você, tudo bem? Tudo. E ter Tá você me ouvindo aqui bem? sempre é um prazer, né? Estou te ouvindo bem. Não sei se o pessoal está vendo, mas dá para ouvir bem, sim. Tá É, certo. eu estava contando que a gente se conhece faz uns 30 anos, mais ou menos, né? Sim. Mas graças a muito vampirismo, graças a muita magia, a gente está aqui É verdade. ainda fazendo muita coisa. Enfim, eu convidei a Patrícia aqui e falei para o pessoal, né, da nossa convidada especial aqui, que nós temos, Hecate, e eu quis justamente convidar a Patrícia porque dia 13 de agosto, agora sexta-feira, Hecate normalmente é celebrada. Então, falei, não, vamos já pegar informações com alguém que é especialista Com certeza. dentro desse universo de Hecate. Então, eu queria primeiro, Patrícia, que você se apresentasse para quem chegou agora, está chegando agora na live, além de você se apresentar, que você falasse também como que foi esse seu contato com Hecate, como é que surgiu isso? Só para deixar uma coisa clara para as pessoas, então, eu e a Patrícia, nós fizemos parte do mesmo Coven, né, há muitos anos atrás. Aí, claro, de repente eu fui para um lado, ela foi para o outro, isso é um movimento natural, né? A gente sempre manteve contato nesses anos todos, mas cada um foi seguindo por um caminho. E é isso que eu queria que você falasse um pouco de você e como que foi esse seu contato com Hecate. Tá certo. Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Me sinto muito honrada, muito lisonjeada pelo convite, ainda mais por uma data tão especial, né? Onde a gente vai ter a possibilidade de compartilhar um pouquinho de informações a respeito dessa deusa tão incrível que é Hecate e que, infelizmente, muitas vezes por falta de informação, acaba tendo seus domínios muito restritos, né, muito restringidos. E eu me sinto muito feliz por essa oportunidade, tá bom? Então vamos lá. Bom, para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Patrícia Elysium, eu sou sacerdotisa hecatina, sou membro e sou o Torchbearer do Covenant of Hecate e também faço parte de algumas outras organizações e comunidades ao redor do mundo que têm como foco o estudo do culto e das práticas associadas à deusa Hecate. A minha jornada nos caminhos da arte começou na década de 90, como o Wagner já havia comentado anteriormente. Inicialmente tivemos a possibilidade de trabalhar juntos durante alguns anos no Coven Fênix, mas com o passar do tempo, nossos caminhos eles foram tomando rumos diferentes. E Hecate chegou na minha vida de uma forma muito interessante, né? E totalmente inesperada. Eu nunca tinha tido contato com essa divindade, porque eu vinha de uma prática totalmente diferente, desvinculada
de um panteão, como o panteão que eu trabalho atualmente, né? E eu nunca havia tido contato com essa divindade. E ela chegou para mim num momento muito complicado da minha vida. No momento que eu estava passando por situações muito delicadas, de profundas reflexões, de muitas decepções e muitos questionamentos, né? Um momento da minha vida que eu cheguei até mesmo a perder a crença em muitas coisas, inclusive até nos deuses. Mas quando a gente segue um caminho e a gente opta por esse caminho, por mais que às vezes a gente tente se desvencilhar, os deuses vão lá e trazem a gente de volta, Verdade. né? Então, mesmo eu passando por tudo isso, lá no fundinho, eu ainda tinha essa chaminha, né? Mesmo perante tantas descrenças e tantas dificuldades, eu, num determinado momento, eu fechei os meus olhos e pedi para a deusa, né? Eu falei assim, nossa, deusa, se tiver alguma coisa que eu tenha que fazer nesse momento para poder sair dessa situação, eu gostaria muito que você me revelasse a tua face, a face que é a face que eu devo seguir. E foi muito interessante porque, assim, eu estava num momento realmente muito delicado, né? Me sentindo engolida, assim, por um verdadeiro buraco negro. E nesse momento eu senti uma energia diferente e um sussurro no meu ouvido, como se alguém estivesse nas minhas costas. E ela me disse que eu nunca estive sozinha, que ela sempre esteve ali. E eu fui envolvida por uma sensação muito diferente, uma energia, como eu falei anteriormente, que até então eu nunca tinha sentido. E aí eu disse, pensei comigo, né? Mas como que você sempre esteve aqui, né? Se tantas coisas aconteceram, o meu mundo está ruindo e eu não encontro saída para nada. Aí ela, mais uma vez sussurrando, dizia que era necessário acreditar, que às vezes nós precisamos passar por determinadas situações para que a gente possa se desconstruir para se reconstruir. Sim. E aí, dentro de todo esse questionamento, dentro de toda essa situação, eu ainda tinha dúvidas se realmente eu deveria dar uma nova oportunidade para mim dentro de todo esse processo. Foi quando ela me disse que eu teria que fazer uma escolha e que a partir da escolha que eu fizesse, novos caminhos se abririam para mim. E foi o que eu fiz. E aí, quando eu fiz. Esse contato, Oi? Oi? esse contato, quando a gente tem, é quase é quase um êxtase, né? Esse Sim. contato, quando a gente consegue ter essa sintonia e essa união com Deus, com uma deusa, assim, é incrível. E é incrível porque, assim, nesse momento, gente, eu fui envolvida por uma energia tão intensa e uma sensação de acolhimento tão grande que eu nunca tinha tido na minha vida. Uma sensação de pertencimento, como se eu tivesse retornado para casa. Eu realmente, enfim, me senti em casa. E a partir daquele momento, seguimos juntas a nossa jornada e vamos ver aonde ela vai nos levar. Mas realmente foi assim. Eu entendo esse processo pelo qual eu passei como uma espécie de renascimento. Uma E ela, iniciação até, enquanto, né? né, ela, enquanto deusa dos limiares, dos ciclos da vida, né, e grande iniciadora, foi o que ela fez por mim naquele momento. E aí eu percebi que eu nunca estaria sozinha. Quanto tempo já faz isso? Olha, isso, nós estamos em 2021. Isso foi em 2003 para 2004. 2003 para 2004. E uma coisa que é importante, que eu quis também falar com você, você é uma das pessoas que mais conhecem sobre Hecate no Brasil, né? Das pessoas que
que mais conhecem sobre Hecate. E a gente percebe que muitas vezes as pessoas veem a Hecate meio trevosa, assim, né? Meio sempre com aquele aspecto, assim, soturno. Quando, na verdade, Hecate também tem aspectos, assim, que as pessoas desconhecem completamente. Ela tem aspectos luminosos, assim, gigantescos. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa pluralidade de Hecate, que muita gente não imagina. Sim, é muito interessante a gente abordar esse assunto, porque Hecate é uma deusa multifacetada. E restringir os domínios dela apenas a esses aspectos é muito triste, porque você deixa de ter acesso a uma energia tão completa que, aos poucos, conforme você vai descobrindo, né, essas possibilidades, você vai se surpreendendo. Nós nunca devemos nos esquecer da origem do culto da deusa. Quando ela surgiu, quando o culto dela teve início, ela não era vista dessa maneira. Ela era vista como uma deusa de fertilidade, uma deusa associada aos nascimentos, aos partos, né? Um contexto totalmente diferente do contexto que nós insistimos em manter ativo como sendo o principal conceito dela nos dias de hoje. Ela possui esses aspectos obscuros? Possui. Mas ela também possui aspectos luminosos, aspectos celestiais, aspectos associados ao amor universal, a uma série de contextos inimaginados. Mas é muito importante que a gente busque conhecer. Você diria que as pessoas podem entrar em contato com Hecate para magias ligadas a amor, a beleza, a dinheiro, todos esses aspectos, você vai Sim, encontrar epítetos dela relacionados a sim. tudo isso. Sim, mesmo que você não encontre um epíteto específico àquilo que você procura, você sempre vai ter um epíteto aproximado. E mesmo que você não tenha, Hecate é uma deusa que está em constante movimento. A todo momento, novos epítetos vão sendo criados de acordo com as nossas necessidades. E dentro dessas crenças que as pessoas têm sobre Hecate, eu queria que você falasse de alguns desses epítetos, só para terem ideia, mas também de algumas outras questões de Hecate. Primeiro, Hecate com C, Hecate com K, Hecate ou Hecate? Bom, a pronúncia é independente. Isso vai depender muito da região aonde a deusa foi cultuada, a região onde ela está sendo cultuada, porque existem muitos dialetos. O mais importante é a consciência que a gente tem em relação a essa energia, a conexão que a gente vai estabelecer com a deusa, a forma como a gente vai pronunciar o nome dela, isso não é o mais importante. Porque o que realmente vai nos conectar a ela é esse sentimento. Hecate com K e Hecate com C acabam tendo o mesmo significado, representam a divindade. Mas Hecate com C seria a latinização do nome de Hecate, enquanto que K seria a forma como ela é reconhecida dentro da cultura grega. Hecate com K e Hecate com C. Vai depender da localidade. Mas você vai encontrar devotos que vão preferir, vão se sentir mais à vontade em trabalhar com ela com C, outros com K, mas isso é independente, indiferente. Inclusive a própria pronúncia Hecate ou Hecate. Isso, Hecate, 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 Todas essas são consideradas corretas. todas são consideradas corretas. Hecate é uma divindade que, na verdade, ela é anterior aos gregos, né? Ela vai por Sim, aqueles lados da Anatólia, Turquia, e foi assimilada pelos gregos, né? sim, ela foi assimilada pelos gregos e ela sofreu uma série de sincretizações com outras divindades pelos locais aonde o culto dela, por onde o culto dela passou. Uhum. Existem indícios arqueológicos que sugerem que a origem do culto da deusa esteja associada à região da Anatólia, da cidade de Cária, hoje é a atual Turquia. Uhum. Mas o culto dela se expandiu por todo o Mediterrâneo. Né? Existem até alguns estudos e alguns resquícios que apontam a existência de possíveis registros de cultos da deusa entre os minoicos.
Certo. Então, ela é uma deusa muito antiga e ela se sincretizou com muitas divindades. Existe nessa coisa da sincretização, eu não sei se entra por aí também, que é uma coisa que eu gostaria que você falasse, da aparência dela. Por quê? Porque às vezes a gente vê com três cabeças, com três faces, três, né, como nessa estátua que eu mostrei, três formas. E algumas pessoas acabam associando a Hecate, ali nessa aparência mais obscura, uma aparência anciã. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa imagem que as pessoas fazem de Hecate, anciã, e dessas formas, né? Que ela aparece com três cabeças. O que tem isso dentro desse contexto? O que de fato é, o que não é? Como é que fica isso? Tá certo. Bom, as primeiras representações da deusa eram apresentadas como ela sendo composta por um único corpo e um único rosto. Tanto que a imagem dela mais antiga é realmente essa, de uma donzela que corre com duas tochas, portando duas tochas, uma em cada mão. Uhum. Só que com o passar do tempo, Hecate ela foi ganhando espaço, ela acabou se expandindo pelo Mediterrâneo e acabou inspirando muitos artistas, muitos poetas, que acabaram tendo as suas interpretações em relação a Deus e, a partir daí, desenvolvendo novas formas de representá-la, levando-se em consideração as características que eles associavam a essa divindade. A representação dela de três corpos e três faces foi uma representação que foi apresentada por um escultor chamado Alcamenes. Foi a primeira vez que Hecate foi representada dessa forma, possuindo três corpos e três faces, pois segundo essa representação, ela olhava em todas as direções. Uhum. Sim. Sim, é uma Com forma de relação... representar isso sob certo aspecto, né? Sim, Às vezes até um contexto não é o de três cabeças necessariamente, mas três formas de olhar. sim. Ela olha passar, é como se ela, como ela tem o domínio sobre os ciclos da vida e sobre o destino das pessoas, ela tem a capacidade de olhar o passado, o presente e o futuro. Uhum. E, Com relação oi, alguma diz. coisa? Não, 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 pode falar. com relação aos animais, a gente também tem o conhecimento de que muitos animais estavam associados a Deus. E aí, por conta disso, alguns artistas acabaram trazendo as suas representações da deusa com esses animais, acabaram sincretizando a deusa a esses animais. Então, às vezes, você pode encontrar representações dela contendo três cabeças de animais, mas você vai perceber que são sempre animais que estão associados a ela. Uma forma de trazer as características desses animais para a deusa. Assim como também você pode encontrar a representação dela de três corpos, sendo uma face humana e duas faces de animais. E animais que normalmente são associados a ela. Os cavalos, os leões, os cães, os touros, as cabras. Mas a gente costuma... existem alguns que são clássicos, né? Dentro do culto dela, que costumam ser mais divulgados, que Uhum. seriam os cães, os cavalos, os touros, os leões. Embora não se fale muito a respeito disso, os leões também estão associados a Deus. As serpentes também, porque algumas estátuas As trazem. serpentes, principalmente porque as serpentes elas vão estar associando a deusa a essa questão mais quitônia, as profundezas da terra, ao submundo. Então você tem aí, bom, os animais clássicos, nós poderíamos dizer os cães, os cavalos, as serpentes, as cabras, os touros. E aqueles instrumentos que normalmente nós vemos em estátuas. Então, por exemplo, nós temos aqui a tocha, nós temos a serpente, né? Nós Uhum. temos a chave, o punhal. Esses instrumentos, eles são, de fato, associados a ela? Sim, são. E
Inclusive, alguns deles acabam até estando associados a alguns epítetos da deusa. Tá. Né? Não só a algumas capacidades que ela possui, mas aos epítetos também. Por exemplo, no caso das chaves. As chaves, elas representam a capacidade que a deusa tem de abrir portas, né? De nos proporcionar novas possibilidades. Aí, associado às chaves, nós temos um epíteto dela chamado de Cleidoucos, que é a portadora das chaves, aquela que é capaz de abrir toda e qualquer porta. Com relação às adagas... Oi? Não, pode continuar aqui, depois eu quero falar uma coisa. Então, as chaves. Com relação à a adaga representa a capacidade que a deusa tem de determinar o período de existência, de encerrar o ciclo da vida, de cortar esse cordão, a linha da vida. A serpente vai falar a respeito da capacidade de transformação, da vitalidade, da sabedoria e dessa energia quitônia que tanto envolve a deusa, né? Os seus aspectos obscuros, de submundo. Oi? E a tocha? A tocha, ela é a luz que ilumina os caminhos, ela representa a sabedoria. Então, é a luz que te conduz dentro da escuridão. Nessa questão de caminhos, eu queria perguntar para você daquilo que as pessoas sempre pensam. Hecate está ligada às encruzilhadas. Você diria que ela está ligada às encruzilhadas de fato, encruzilhadas de 4 ou de 3? Então, ela realmente está ligada às encruzilhadas, porque o que são as encruzilhadas? As encruzilhadas são pontos liminais. As encruzilhadas são, ao mesmo tempo, todos os lugares e lugar nenhum. Sim. E ela, por ser uma divindade liminal, com essa capacidade também de ser um psicopompo, ela vai estar sempre permeando as encruzilhadas. Com relação às encruzilhadas, nós podemos trabalhar com ela em todas as encruzilhadas, mas existem alguns pontos a serem observados. Tá? Embora Hecate esteja associada às encruzilhadas, existe uma encruzilhada que é especificamente associada a ela, que seria a encruzilhada trívia, aquela em formato de Y. Tá. Justamente. Aquela que parece uma forquilha. Você vem por um caminho e ele abre em 2. Sim. Sim. Né? Uma forquilha. Sim. E esse ponto liminal... Mais específica até do que a T, né? Sim. Por quê? Porque o ponto liminal ficaria onde? No centro dessa encruzilhada, onde os caminhos se separam. As encruzilhadas em cruz, né? As encruzilhadas tetras, elas também podem ser utilizadas para acessar a deusa, mas são encruzilhadas mais indicadas para trabalhos destinados a Hermes. A de 3 ou a de 4, você disse? A de 4. Tá. Né? A de 3, Hecate. A de 4, Hermes. Mesmo que não seja a que faz uma bifurcação, mesmo que seja a em T. Tá. Mesmo que seja em T. Isso é interessante porque mesmo que as pessoas não possam acessar uma ou outra, é bom saber, essa daqui eu posso acessar a Hecate, mas ela é mais específica de Hermes. Isso é interessante. Ela é mais específica. Além do que, existe uma outra alternativa também para aqueles que querem acessar o poder da encruzilhada, mas que não têm acesso a uma encruzilhada próxima a si. A pessoa pode construir a sua encruzilhada. Verdade. Né? Dentro de um rito, você pode traçar uma encruzilhada e naquele momento você tem esse ponto de intersecção. Isso é verdade, gente. É só vocês pegarem um giz, uma pemba, alguma coisa e traçam no chão da casa de vocês uma encruzilhada para fazer um ritual. Caso vocês não tenham a sorte que eu tenho de morar numa encruzilhada, né? Eu moro numa casa de esquina, eu pego uma encruzilhada aqui, né? Já abro a porta, já deixo as coisas. E você sabe que interessante que aqui onde eu moro numa encruzilhada. E a minha encruzilhada é uma encruzilhada de forquilha. E no meio dela tem um pé de romã. Nossa! Bem na frente da minha casa. Nossa, perfeito. E falar isso de oferendas em encruzilhadas, eu queria te perguntar uma coisa também. A gente ouve falar de uma série de oferendas
que as pessoas costumam fazer para Hecate. Por exemplo, cebola, né, uma cebola, uma cabeça de alho, vinho, maçãs, ovos. Isso tudo corresponde realmente. Que mais que a gente pode acrescentar nisso, além disso que as pessoas já conhecem? E outra dúvida, essas mesmas oferendas e as que você vai acrescentar, elas podem ser utilizadas para qualquer tipo de pedido, ou uma vez, a cebola é só se for para isso, ovos só se for para aquilo, ou elas servem para qualquer pedido geral dentro do cardápio de Hecate? Entendi. Bom, com relação às oferendas, elas podem ser ofertadas independente do pedido que você tenha a fazer para Deus, né? Todo e qualquer tipo de oferenda pode ser ofertado em todo e qualquer momento e ocasião. Nós possuímos as oferendas clássicas, ovos, cebola, alho. Nós podemos ofertar também pão, frutas, flores, a deusa gosta muito, incenso, Água e mel, leite e mel. isso, as libações. É interessante pontuar algumas bebidas que são muito apreciadas, né? Que nós podemos até utilizar às vezes quando nós temos alguns pedidos bem especiais que nós gostaríamos de ter atendidos pela deusa. E uma dessas oferendas seria o leite com mel. Né? Você acomoda numa tacinha o leite, algumas gotinhas de mel, mistura bonitinho e oferta para Deus. E como isso é ofertado? Através das libações. E essas libações, elas precisam ser sempre feitas no chão ou na terra. Mas você pode ofertar também água fresca, que é muito apreciado também pela deusa, água com mel, vinho, suco de uva, são todas bebidas muito apreciadas. E ela costuma aceitar bem, por exemplo, se uma pessoa tem só uma coisa em casa que não está nessa lista. A pessoa fala assim, eu tenho alguma coisa aqui, tem uma fruta X. Costuma ser bem aceito, sendo aquilo que a pessoa tem? Sim. Sabe por quê? Porque Hecate, ela é uma deusa muito afeiçoada aos homens. E ela é conhecida como a Senhora dos Marginalizados, aqueles que se encontram à margem da sociedade. Por isso é uma das principais da bruxaria, né? Porque mais marginalizados do que os bruxos da história. Mas você sabe que esse é um dos pontos que talvez explique o fato dela ser conhecida como a Rainha das Bruxas. Porque ela acolhe a todos aqueles que vêm até ela, independente do caminho que eles sigam. Você precisando dela, ela vai estar sempre à disposição para te ouvir e para te atender. Aqui eu estou vendo que perguntaram as cores de Hecate. Cores ligadas a ela. Então, nós temos algumas cores que são clássicas também. Essas cores, elas são clássicas por quê? Porque elas estão associadas aos domínios da deusa. Né? Mas além dessas cores, nós possuímos outras. As cores clássicas seriam o preto, o branco e o vermelho. Tá? Mas por quê? Essas cores, elas estão associadas também aos reinos aos quais ela exerce o domínio. Mas além dessas cores, você pode utilizar a vela laranja, a vela roxa, a vela azul. Tudo vai depender também da sua intenção enquanto você estiver trabalhando com a deusa. Sim, o tipo de magia, o tipo de pedido que você faz. Justamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, para a gente aproveitar esse tempo assim e poder ter o máximo de informações que possam ajudar as pessoas por causa do dia 13 de agosto, que é uma das perguntas que eu vou fazer a você. 13 de agosto, ele é de fato ligado a Hecate? Isso é uma coisa que acabou ficando qual é essa relação do 13 de agosto com Hecate? Então, o dia 13 de agosto acabou se tornando uma data de celebração a Hecate, mas é uma celebração moderna. Não existem indícios arqueológicos ou dentro dos textos clássicos que reforcem
a existência, né, que possam certificar a existência de um culto associado à deusa nessa data. Uhum. Tá? Existem alguns acontecimentos que costumam ocorrer dentro do mês de agosto que estão muito associados a ela, mas não que seja uma celebração que venha da antiguidade. O que nós temos na antiguidade, que talvez possa ter exercido um pouco de influência ou ter sugerido essa possibilidade, é uma celebração chamada Nemorália, que era uma celebração em homenagem a Diana Nemorensis, a deusa Diana Nemorensis. E durante essa celebração, as mulheres caminhavam em direção ao lago Neme portando tochas. E como Hecate sempre esteve associada às tochas, né? E Hecate se sincretizou também com a deusa Diana, pode ser que tenha existido essa suposição em relação a Hecate estar associada a essa celebração. Mas o que nós temos de mais concreto na atualidade em relação a isso? Nós temos alguns eventos que acontecem dentro do mês de agosto que ajudam a reforçar essa ideia de agosto ser um mês importante, dedicado à deusa, principalmente o dia 13. Por quê? Porque existem alguns eventos que acontecem que acabam culminando no dia 13 de agosto. E que eventos seriam esses? Dentro da cultura grega, existia um rito na antiguidade chamado Kurotrófos, né? E Hecate tem um epíteto de Kurotrófos. Uma outra questão, nós temos um evento astronômico que acontece todos os anos, que é a chuva de meteoros Perseidas. Por causa de Pérseus, o pai dela? Pérseus, o pai dela, né? Segundo a Teogonia de Hesíodo, uma das origens da deusa seria essa. Ela seria filha dos titãs. Pérsis, o deus da destruição, com Astéria, que era a deusa das estrelas cadentes e da divinação noturna. Uhum. Então, por conta da chuva de meteoros Perseidas, que acontece próxima a essa data, acabam associando também uma celebração a Hecate. E fora isso, nós temos o Deipnon, que acontece todos os meses, e que geralmente a data da lua negra acaba sempre ocorrendo próximo ao dia 13 de agosto. Então, são vários eventos que culminam próximos a essa data, e isso fez com que devotos ao redor do mundo acabassem encontrando, dentro do mês de agosto, próximo a essa data, uma série de estímulos para que se fixasse essas celebrações. E todo e qualquer motivo que a gente tiver para celebrar, sim, a gente vai estar celebrando. Não, e a própria questão do dia 13, às vezes o dia 13 é pela associação que é feita com a bruxaria, 13 lunações no ano, todo esse tipo de coisa acaba também trazendo. E eu queria pedir para você alguma sugestão. A pergunta primeira é assim: alguém que nunca teve contato com Hecate, como é que essa pessoa faz para começar a ter? Ou uma pessoa quer ter um contato com Hecate, mas não quer cultuá-la. A pessoa simplesmente quer fazer uma oferenda, pedir por algo. O que você sugere nesses casos? É possível a pessoa fazer esse contato para acordos, sem necessariamente ter que cultuá-la? Ela recebe bem, normalmente, esse tipo de conexão? Sim, a deusa recebe. Não necessariamente você tem que ser um devoto para poder estar em contato com ela e para poder pedir o auxílio dela em qualquer questão. Ela é sempre aberta a todos, como eu disse anteriormente. Ela é uma divindade que atende a todos aqueles que a ela recorrem nos seus momentos de maior necessidade. O que seria importante para a pessoa que busca estabelecer esse tipo de contato para poder estar usufruindo de algum tipo de benefício, seria primeiramente buscar conhecer pelo menos o essencial a respeito da deusa, o mínimo. Até para que você possa saber o que você pode trazer, o que você pode fazer para agradá-la. É como se você estivesse conhecendo uma pessoa e você precisa pedir um favor. Você não vai chegar para a pessoa que você não conhece e vai falar: olha,
tô precisando disso, né? Você vai chegar, você, Deveria ser assim, mas o mundo é muito cheio de gente sem noção, mas deveria ser assim. né? Então, você vai começar a estabelecer esse contato, você vai começar a criar um vínculo, até para que você possa ter o seu pedido atendido. Concorda que é muito mais fácil que você consiga ter o seu pedido atendido por alguém se essa pessoa a quem você recorre tem algum tipo de afeição por algo que você tenha feito por ela? Então, a primeira dica para quem busca estabelecer um contato com a deusa para poder usufruir de algum benefício é busque conhecer a deusa para saber quem ela é, o que ela gosta e qual a melhor maneira de você se aproximar e fazer esse pedido. Porque é muito importante também que você saiba fazer o seu pedido. Inclusive, eu ia falar para você, a gente tem muitas informações sobre Hecate, algumas informações muito boas e algumas informações não tão boas assim, né? Você tem sugestão? Eu sei que você desenvolve um trabalho que também a Sorita Deste também lida com isso. E eu queria que você colocasse onde que as pessoas podem encontrar informações interessantes, confiáveis sobre Hecate. Isso não quer dizer que em outros lugares não hajam, né? Você vai encontrar realmente lugares com boas informações, lugares com informações não tão assim que auxiliem, acabam sendo informações desencontradas. No caso, o que você recomenda? É muito importante que a gente comece a filtrar as informações que a gente encontra na rede. A internet, por um lado, é uma ferramenta muito boa, que pode nos auxiliar a desbravar esse mundo, mas em contrapartida pode também nos fornecer muitas informações equivocadas, que é o que infelizmente nós vemos na maioria das vezes em relação à deusa. Hecate é uma deusa muito antiga, então um material que possa realmente ser um material fidedigno, com um bom embasamento, precisa ser muito bem garimpado, digamos assim, né? Porque tudo que a gente encontra já é uma releitura de coisas que as pessoas encontraram na internet. E, infelizmente, uma boa parte dessas releituras trazem informações distorcidas, que reforçam esse contexto limitado da deusa. Infelizmente, no Brasil, atualmente, nós ainda não possuímos um vasto material a respeito da deusa, né? Agora, nesse momento, nós estamos tendo acesso a algum tipo de material que vem chegando para nós, que vem sendo bem embasado, porque tem como fonte de informação material de fora, pesquisas de fora. Então, qual seria a minha sugestão para aquelas pessoas que realmente buscam informações bem embasadas e fidedignas a respeito da deusa? Nós temos o site do Covenant of Hecate, que é essa comunidade internacional, né, que reúne devotos da deusa Hecate ao redor do mundo. E são devotos das mais variadas tradições. Dentro deste site, dentro da página do Covenant of Hecate, os buscadores eles têm condições de ter acesso a informações bem fundamentadas, a uma bibliografia referenciada e até mesmo acesso a alguns santuários de Hecate espalhados ao redor do mundo que podem auxiliá-los nas suas buscas. Seria uma forma de você ter acesso a uma informação fidedigna a respeito da deusa. Eu vou colocar depois esses dados que a Patrícia está dando, eu vou colocar, né, quando a live terminar, nas informações, nos comentários eu coloco. Tem também o Círculo de Dados Fóruns, que você faz Isso, parte, né? isso, né? Então, nós temos a nível internacional, que serve de fonte de inspiração para os trabalhos que a gente vem desenvolvendo no Brasil, o Covenant of Hecate, que do meu ponto de vista, a maior referência que nós temos em relação a informações a respeito da deusa. Aqui no Brasil, nós temos um trabalho que nós desenvolvemos, que é o Círculo de Dadoforos, né? O que seria o Círculo de Dadoforos? O Círculo de Dadoforos é um círculo que consiste num grupo de estudos aberto a hecatinos, simpatizantes, buscadores,
praticantes das mais variadas vertentes da arte que desejam conhecer de forma aprofundada Hecate e o seu culto. Não é um grupo iniciático, é um grupo de estudos onde essas pessoas terão a possibilidade de se encontrar, conversar a respeito das suas práticas, fundamentar as suas bases, porque bases bem fundamentadas produzem práticas, né? Práticas corretas. Eles vão poder lapidar o conhecimento que eles têm e cada vez se aprofundar mais, né? Aumentando o arcabouço de informações a respeito da deusa para que a partir daí eles possam conduzir com tranquilidade as práticas que eles possuem e decidir se eles querem ou não se aprofundar no caminho hecatino. Nós costumamos dizer que o Círculo de Dadoforos não é um círculo iniciático, mas ele é a porta de entrada para uma série de possibilidades, porque ali a pessoa que vem para o círculo, ela vai ter a possibilidade de conhecer realmente a deusa, conhecer o que é uma prática hecatina, como funciona o culto hecatino, e estar em contatos com sacerdotes hecatinos de diferentes vertentes. E ali ela vai poder, de repente, se encontrar. E uma outra coisa interessante é que, assim, a proposta desse trabalho do Círculo de Dadoforos, qual é? É justamente a gente conseguir reunir essas pessoas que buscam informações com o objetivo de desconstruir essa imagem deturpada, tão cristalizada a respeito da deusa. Para que a gente possa iluminar o caminho dessas pessoas na busca de informação. E me diz uma coisa, por exemplo, uma sugestão que você tenha para as pessoas fazerem alguma magia, alguma sugestão para essa sexta-feira 13, para essa data, né? Ligado a Hecate, aproveitando aqui, se você quiser falar um pouquinho também. Do Estrofalos. 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 É um símbolo muito interessante e às vezes bastante incompreendido também, né? Algumas pessoas acham que se trata de um labirinto, outros que se trata de uma espiral, né? Mas no fundo, ele não é nem um labirinto, nem uma espiral, né? Ele é uma roda que costumava ser utilizada na antiguidade. Você passava uma linha dentro desse círculo, desse disquinho, e você girava ele sobre a sua cabeça e ele emitia um som. E através desse som que era emitido, a pessoa que estava ali, ela conseguia alterar a sua consciência. Era uma forma de gerar um estado alterado de consciência para suas práticas, para poder se conectar a Deus e realizar o trabalho mágico que necessitasse ser realizado. Mas é bem interessante, é um símbolo bem interessante. É claro que assim, vocês vão encontrar hecatinos inseridos dentro das mais variadas vertentes da arte. E é claro que cada um deles vai acabar tendo uma visão pessoal a respeito de cada um desses assuntos. Aí vocês vão me perguntar, mas eles estão corretos ou eles estão errados? Eles estão corretos dentro das crenças que eles possuem. Então, Hecate é uma deusa muito plural e ela vai se apresentar para cada um de nós de uma forma muito específica. Então, levando-se em consideração as nossas práticas, as nossas vivências, tudo aquilo que é trazido está correto. Vai depender apenas do caminho que a gente segue e a forma como a gente trabalha essas informações. Até porque os caminhos são vivos, né? A magia, a bruxaria, o próprio contato com os deuses, eles se adaptam muitas vezes a uma realidade atual. Sim, porque eu digo isso por quê? Porque às vezes você vai encontrar hecatinos inseridos dentro de um caminho da bruxaria moderna, outros inseridos dentro de uma vertente mais wicaniana, outros dentro de uma vertente ancestral, uma vertente tradicional. Eles vão possuir pontos em comuns, mas em alguns momentos, direcionamentos mais específicos levando em consideração as suas crenças. E uma coisa que é muito importante, que eu acho que seria bom a gente reforçar aqui, em relação a essa questão da
da aparência da deusa associada a esse aspecto ancião, né? Eu entendo a deusa Hecate dentro desse aspecto ancião não como uma senhora envelhecida. Se eu tivesse que associá-la, associar a deusa a um aspecto que transmitisse essa sensação de, de experiência, né, de tempo, de envelhecimento, eu associaria isso a tempo de vivência que o culto dela vem se perpetuando, as experiências que ela nos possibilita vivenciar, o aprendizado que a gente vai acumulando com o passar do tempo. Mas aparentemente, a deusa jamais foi vista dentro dessa visão de anciã. Mesmo porque, se você pegar as representações de Hecate na antiguidade, ela nunca aparece para nós representada como uma senhora ou até mesmo como uma mulher de meia idade, sempre como uma jovem. Uma donzela. Uma donzela. Mesmo porque ela era uma virgem. Isso é interessante porque, justamente pela antiguidade do culto e a sabedoria, as pessoas têm a tendência a colocá-la como uma anciã. Sim. E existe uma deusa ligada à morte, Navanin, também muita gente coloca como uma pessoa de idade, né, meio esquelética, porque pensam na morte. E o contato que eu tive com ela, quando eu vi, praticamente assim, uma das deusas mais jovens. Então, isso é muito curioso. E eu queria que você colocasse algum pequeno ritual ou magia para as pessoas fazerem na sexta-feira. Eu ia sugerir a vocês um pequeno encantamento que eu acho muito interessante, que estaria trabalhando com um dos elementos da deusa, que seriam as chaves. Um pequeno encantamento para abertura de caminhos e novas possibilidades. Um encantamento super simples de ser realizado, que a pessoa que venha realizá-lo não precisa ter muita experiência dentro das práticas mágicas, porque ele não vai requerer nada de muito elaborado, né? Para esse encantamento você precisaria de uma chave, né? De preferência uma chave que você costume utilizar com frequência, tá? Um pequeno recipiente ou um pratinho, azeite, algumas folhas de louro e uma vela vermelha. Aí, como seria realizado esse encantamento, né? Se você quiser depois, eu até posso passar para você, Wagner, e você disponibilizar para eles Tá. o encantamento transcrito para facilitá-los, né? Para que eles possam se direcionar dentro da realização da prática. Mas eu vou explicar assim, bem por cima, só para vocês terem uma ideia. Como isso seria realizado? Nós precisaríamos, primeiramente, pegar esse pratinho. Nesse pratinho, eu vou desenhar um círculo com um fio de azeite no centro desse pratinho. Depois que eu fizer isso, eu vou pegar as folhas de louro e vou construir um triângulo dentro deste círculo que eu criei. E dentro deste círculo eu vou colocar a minha chave. Tá? E do lado de fora eu vou deixar a vela que eu vou acender para a deusa e um incenso de sua preferência, que seria uma oferenda que a gente faria para a deusa. Isso deve ser feito numa encruzilhada, seja uma encruzilhada real ou numa encruzilhada traçada dentro da sua casa, ou não? Não, você pode utilizar uma mesinha. Tá. Não necessariamente tem que ser ali, tá? Mesmo porque quando você você for dispensar o que foi utilizado no rito, você, se você quiser, você pode optar por dispensar numa encruzilhada. Sim. Porque a magia já vai acontecer ali, no momento em que você se conectar com a deusa, fizer o seu pedido e enviar para ela a oferenda. Então, você vai pegar o pratinho, disponibilizar as folhinhas de louro, colocar a chavinha ali no meio,
a vela e o incenso. E aí, algumas palavras serão ditas, né? Para que você possa elevar à deusa o seu pedido, que faz menção à abertura de novas possibilidades. Mas é muito importante que quando você for fazer isso, você tenha em mente algo específico que você esteja necessitando muito naquele momento. Porque essa chave, ela vai funcionar como uma espécie de chave para abrir a porta que vai te conduzir em direção àquilo que você está pretendendo conquistar. Tá? Então, feito isso, você vai ofertar o incenso para a deusa, a velinha está acesa. Depois que você pegou, direcionou o seu pedido, para poder fechar o pedido que você fez, você vai pegar uma folhinha de louro, que não vai fazer parte das folhinhas que você utilizou para dispor o triângulo, e vai queimar para ela também como uma oferenda referente a esse pedido. Você vai deixar a vela queimar na sua totalidade, e aí no dia seguinte, você vai pegar, vai se desfazer dos restinhos da vela, as folhinhas de louro que fizeram parte do triângulo que foi construído, você vai depositá-las sobre a terra. De preferência em um local que seja fértil. Sim. Tá? E a chave, você vai mantê-la sempre com você, porque ela vai se tornar uma espécie de amuleto. Mas pode usá-la normalmente na casa e tudo mais. Pode, na casa toda e tudo mais. Tem um outro também, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Tem um outro também muito bom, depois, se vocês quiserem, eu compartilho com você também, que é um feito com chaves, mas é para proteção, para te proteger todas as vezes que você estiver saindo e retornando para casa. Passa para mim depois, eu coloco aqui embaixo nos comentários, eu coloco o link Sim. também para o teu perfil aqui no Instagram, para as pessoas Sim. estarem em contato com você, se tiverem dúvidas, algum tipo de coisa. Eu também vou aproveitar, como eu fiz o meu curso de maçãs, magia com maçãs, e maçã também é utilizada para Hecate, uma das magias que eu vou acrescentar no curso vai ser uma magia para Hecate com maçã, para as pessoas também já terem esse contato maior com ela. E a gente está quase chegando no final. E uma pessoa que queira começar, além das informações do Círculo de Dado Foros e do Covenant of Hecate, que dica você dá, né, além de buscar as informações, para a pessoa que quer começar a ter um primeiro contato com Hecate, montar um altar, alguma coisa? O que você sugere assim, para a pessoa, além das informações? Bom, o que eu sugeriria para essas pessoas? Primeiramente, que é essencial dentro de todo esse processo de começar a estabelecer essa conexão, é buscar informações a respeito da deusa. Informações em fontes confiáveis, né? Primeiro passo seria a busca de informações. Num segundo momento, a pessoa poderia montar um altar para a deusa, um pequeno altar, nada muito elaborado. Para poder montar esse altar, a pessoa precisaria apenas de uma representação da deusa, um incensário para que ela possa oferecer, né, essa oferenda para a deusa, que é muito bem-vinda, Hecate gosta muito de oferendas de incenso, e um pequeno castiçal onde ela possa ofertar uma chama. Sim. Esse seria um altar básico. Para aquelas pessoas que não tiverem condições, porque quando eu digo uma representação da deusa, a primeira imagem que vem na mente das pessoas é uma estátua. Às vezes a pessoa não tem condições de ter uma estátua. Às vezes a pessoa não encontra uma estátua que seja do seu interesse, que te desperte essa conexão. Você pode utilizar, para poder ter a representação da deusa no seu altar, uma foto da deusa, um desenho dela. Você pode pegar na internet, de repente, uma imagem com a qual você se conecte. Você imprime essa imagem, coloca ela num quadrinho. Uma chave, né? Por exemplo. A pessoa poderia usar a chave como uma representação dela. Olha, eu acho que a chave ela estaria mais associada a esse contexto de abertura de
de caminhos e de portas. Por quê? Porque depois, com o passar do tempo, conforme a pessoa for ampliando o seu contato, Sim. outros objetos vão sendo acrescentados e a chave lá na frente, ela vai entrar. E se ela entrar nesse primeiro momento, talvez lá na frente exista alguma divergência. Mas uma coisa que ela pode fazer, se ela não tiver acesso a uma estátua, um outro tipo de representação, porque às vezes também não tem espaço e às vezes a família também acaba sendo um outro fator que dificulta um pouquinho. A Uhum. pessoa pode utilizar pedrinhas, cristais, 3 pedras diferentes, uma preta, uma branca e uma vermelha. Sim, sim. E às vezes também dá para encontrar altares já prontos, assim, específicos de Hecate, né? Tem uma amiga Sim, minha, a Karina Cury, ela também trabalha com altares, eu sei que ela trabalha também com altar de Hecate. E isso é importante das pessoas. Até tem uma curiosidade, existem algumas práticas antigas em que você pegava uma bruxaria mais medieval, você pegava uma estátua de um santo e você colocava a Hecate dentro da estátua de um santo. Tem todo um ritual específico para você colocar Hecate lá na estátua, porque as pessoas às vezes chegavam na sua casa e você estava lá com uma santa, super inocente, quando na verdade era a Hecate que você estava cultuando dentro daquela santa. Então, tem uns rituais muito interessantes para isso. Nós já estamos chegando no final, e por mim rapidinho, falava né? horas com você, tinha tanta coisa interessante, mas a gente vai fazendo um resumo de tudo para poder pelo menos dar um tipo de informações. Tá certo. Eu queria agradecer você, convidar você para outro programa, para quando for possível, porque a Patrícia desenvolve não somente esse trabalho com Hecate, mas a Patrícia desenvolve um trabalho muito interessante em outras áreas ligadas à bruxaria. Tá? A Ah, sim. Patrícia é alguém que é muito interessante e eu recomendo que vocês acompanhem o trabalho dela sempre, que é um trabalho fantástico, como poucos que a gente vê assim no Brasil. Né? Realmente vale acompanhar a Patrícia em tudo que ela faz. Então, eu queria agradecer você, queria que você deixasse alguma mensagem aqui para as pessoas que estão te assistindo. Ai, obrigada. Gente, eu agradeço muito a presença de todos aqui essa noite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Agradeço a você mais uma vez, Wagner, pelo convite. É sempre muito, muito gratificante a gente conseguir se encontrar e estar em contato com pessoas que levam a arte e o seu sacerdócio de um modo muito sério. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque a gente tem aquela sensação de que a gente vem conseguindo cumprir aquele compromisso que a gente assumiu perante os deuses. E agradeço muito, desejo a todos uma excelente hecatésia, que todos tenham uma celebração do dia 13 mágica e que a Deus ilumine sempre o caminho de todos vocês, assim como a mente, os pensamentos, as decisões e as escolhas. Eu Tá queria bom? também deixar avisado as pessoas, amanhã eu vou fazer uma sugestão, vou fazer um vídeo com uma sugestão de prática, uma outra prática um pouco diferente da que a Patrícia sugeriu, uma outra sugestão também para se fazer. Sempre é interessante você ter várias, né? Você faz várias ou faz uma ou outra. E a ideia é que a Patrícia volte, porque informações aqui, assim, desse modo, são preciosas e a gente tem que sempre, na medida do possível, ouvir, né? Ouvir as nossas informações anciãs, né? Já que a gente tem mais de Nossa, 400 anos, né? Que a gente continue vampirizando de vez em quando para se manter ainda pois por é. mais de 400 anos, certo? Então, um grande beijo para todos e a gente encerra aqui a Hora do Bruxo e nos vemos na próxima quarta-feira. Um beijo, Patrícia, um beijo a todos. Um beijo, meus amores. Bênçãos e catinas para todos. Beijo.